Olá, meus amigos, novamente muito bem recebidos aqui no Reavaliando. Wesley, para quem não me conhece, sejam bem-vindos os novos assinantes também. Vamos demorar um pouco nesse vídeo, vamos falar das mostras que temos aqui no DF. Em uma certa mostra exibida em 2015, tivemos Easy Rider, que é citação àquele famoso filme do Jack Nicholson, o cinema da nova Hollywood, a capa, a contracapa. É um livro que tem 130 e poucas páginas, se eu não me engano 135 páginas. Esse aqui é um folhetim, um folder com guia de programação. Foram exibidos 30 filmes em 35mm, só teve um que foi em DVD. Ainda teve gente que chiou, tem gente que sai do cinema se o filme não for em 35mm. É um pessoal mais fresco. Mas enfim, o prefácio aqui, a introdução. Não, a introdução está aqui. A introdução está aqui, exato. E foi exibido em 2015 aqui em Brasília. Também foi exibido no Rio, São Paulo. Essas mostras, talvez vocês não saibam, elas precisam de um edital, pois tem que ter orçamento para a produtora, para o CCBB em si, para os estúdios liberarem esses filmes. Só que tem gênero de filme terror aqui na Mostra Nova em Hollywood. E esses filmes geralmente não são exibidos. Os produtores falam que todo filme é exibido no CCBB é conversa fiada. Isso não é verdade. A preferência deles é esse tipo de filme. Os Irmãos Dardenne, aqueles filmes de arte que vão a galera mega culta. Agora você fala que não gosta do filme para ver a pancada que você leva. Você vai ser chamado de ignorante para baixo. O cinema de David Lynch eu gosto bastante, mas pecou bastante, pois os horários eram muito tarde. Eu só vi um filme que me interessava, até porque eu já tinha visto o resto. E não teve catálogo, eu não me interessei tanto. E tem uns produtores hoje em dia lá que eu não faço muita questão de conversar. Mas enfim. Aí também teve o Dogma 95, que é aquele filme cabeça total. Se você for falar, você apanha. Mas são filmes interessantes, só que você não pode pôr arrogância ao ver esse certo tipo de filme. Temos a animação russa exibida no Cine Brasília, desenhos russos, gratuitos, mas que a população carente não tem acesso, pois o ônibus aqui é caro. O CCBB ele foi construído numa parte distante de Brasília, para a população carente não ter acesso. Antes tinha um ônibus gratuito do próprio CCBB, eles tiraram, hoje você não tem mais. Em um dia só você tem que gastar R$17. Você imagina aí todos os dias. Não há quem aguente. Só aqueles caras que já moram lá, são filhinhos de papai, alguns já são senhores aposentados, uns estudantes, não todos, claro, de meia tigela. Mas aí eles aguentam. Só que o Centro Cultural ele sabe que peca muito com o gênero cultural. Ou cultural não, fantástico. Ele tem que fazer mostra por conta própria sobre ficção científica, que dê um público bom. O futuro não está escrito, que teve filmes como Mad Max original, Robocop do José Padilha, nem foi do Paul Verhoeven, Guerra dos Mundos do Steven Spielberg, poderia ser o do 53, Fahrenheit 451 do François Truffaut, mas deu um público bom. E tem o show de horrores que lotou. Tivemos filmes como Bebê de Rosemary, A Profecia, Hellraiser, A Hora do Pesadelo. O Poltergeist eu tive o prazer de ver, lotou. Vi o Poltergeist, Invocação do Mal, que eu perdi o ônibus. Eu quase fico preso esse dia no Centro Cultural, porque quem perdesse o ônibus praticamente dormia lá. Se não fosse uma carona que um casal me deu, eu estaria lá até hoje se brincar. E dá muito público, mas eles são muito limitados. Mas enfim. E esses filmes aqui, quando são exibidos, na Mostra Nova Hollywood tivemos filmes de terror. Uma jornalista falou que quem via filmes de terror, e ela vai lá o tempo todo, era só idiotas. Aí você vê o tipo de público que frequenta o famoso CCBB. E para que vocês fiquem mais a par do que foi a Nova Hollywood, Nova Hollywood produzia filmes como Perseguidor Implacável, do Dirty Harry, o famoso Clint Eastwood, que já teve mostra. O Último Guerreiro, do Robert Close, o mesmo diretor da Operação Dragão, que nunca saiu em DVD ou Blu-ray no Brasil, uma produção da Warner, com o Hugh Burney. O Nasce um Monstro, que por incrível que pareça, passou na Nova Hollywood em 35mm. O único que não passou, eu acredito que foi um filme do Brian De Palma,
Ainda teve gente que deu chilique, não sei o quê, porque às vezes o 35mm ele é barrado no aeroporto, na alfândega. Eu vi em DVD de boa, não fiz nenhum escândalo por causa disso. É interessante você conhecer o 35mm, mas se não tiver, o que vale é a experiência de você ir no cinema. O THX 1138 do George Lucas. Esse foi exibido na mostra O Futuro Não Está Escrito. E aquele cara barra pesada, o William Friedkin, o Exorcista, que segundo fontes vai ter mostra no CCBB. O VHS que está sendo vendido por mais de R$100 no Mercado Livre. Não dou de jeito nenhum. Já tenho esse aqui, eu acredito que eu comprei por R$15. E o Parceiros da Noite, um dos filmes que afundou o movimento da nova Hollywood, com Al Pacino, sobre aqueles assassinos que estão atuando no submundo gay. Mas enfim, e o William Friedkin, ele também produziu A Conversação, do Francis Ford Coppola, ou Coppola, como tem algumas pessoas que pronunciam, né? Tem a pronunciação, como diria o Chavinho. Outro filme que foi um sucesso, mas também já foi meio que um indício que a nova Hollywood iria acabar. Apocalipse Now, ganhou muito Oscar, mas demorou muito para ser filmado. Começou em 76, foi concluído em 79. Grande clássico do Coppola, mas também acredito que não seja para todos. Mas enfim. E a nova Hollywood também nos deu essa pérola, o Halloween, do John Carpenter. Foi exibido em 35mm, não pude ver, infelizmente não pude, eu fui no dia, mas não pude ver. A antiga Hollywood, ela não tinha mais a sintonia com o público. Eles faziam muito musicais, muitos dramas, e esses filmes não pegavam mais o povão. Um ou outro atingia o público, tipo A Noviça Rebelde. O My Fair Lady, da Audrey Hepburn, foi um grande sucesso de bilheteria, ganhou vários Oscars, foi o último filme produzido pelo Jack Warner, mas não era um filme que a garotada gosta. E é um filme muito diferente da nova Hollywood. Você percebe muito isso. Infelizmente não tem um DVD. Isso aqui é um VHS duplo. Só que o pessoal da velha Hollywood, eles tentaram fazer A Estrela, do Robert Wise, com a mesma estrela do A Noviça Rebelde, que é um bom filme, mas é um filme longo, musical, não é para todos. Mais de 100 e lá vai minutos. Foi um fracasso, mas hoje é um filme que está sendo redescoberto. Aí sobrou realmente para o pessoal da nova Hollywood, pois eles tinham que apresentar uma nova linguagem, eles tinham que falar com jovens, eles tinham que tocar nos temas que ninguém estava tocando, tinham que falar das guerras que estavam acontecendo, dos problemas sociais. Havia sim uma influência muito grande do cinema europeu, o cinema europeu começa a ter mais força, o cinema brasileiro, com o cinema novo, também começa a se destacar, se bem que o cinema nacional nunca se destaca lá fora, mas enfim. Eles pegaram o Bonnie e Clyde, que é o marco inicial da nova Hollywood. Dizem que é o filme favorito do Robert Zemeckis, ganhador de 2 Oscars. E quem viu o Bonnie e Clyde sabe que não tem um final feliz, não é spoiler. No final eles se dão mal, aquela saravada, aquela chacina que fazem com Bonnie e Clyde no final, não é spoiler. Todo mundo conhece a história de Bonnie e Clyde. O DVD, eu lembro que no dia que foi exibido eu comprei esse DVD. Estava sendo exibido de 35mm, mas eu comprei o DVD na loja para garantir. Acho que foi R$ 9,90 uma promoção. Aí vem o Easy Rider, que é o Sem Destino, eu tenho alguns repetidos. É o segundo filme aqui do Marco, vamos colocar dessa forma, com Jack Nicholson. No dia que esse filme foi exibido O Estranho Sem Nome do Clint Eastwood, e o segundo filme foi esse. O livro chegou no dia. Como a sessão era quase 9 horas, uma coisa assim, eu peguei o livro e fui para casa, pois o livro já tinha chegado, não ia ficar até tarde lá, e para quem mora longe, é horrível você ficar pegando um ônibus lá, é um local muito distante, porque o pessoal que tem carro, o pessoal é rico, eles saem fora, alguns te dão carona, outros não te dão carona de jeito nenhum, eu resolvi sair fora, já tinha pego o livro mesmo, enfim. Também tem caras como Peter Bogdanovich, que fez o Lua de Papel, mas não foi exibido na nova Hollywood. Ele é produzido também pelo Coppola e o William Friedkin. Eles tinham uma produtora, os três, a The Company Directors, que era o Coppola, o William Friedkin e o Peter Bogdanovich. Esse aqui eu vou abrir para vocês, pois é aqueles DVDs da Paramount, que vem com a fotinha, espero que vocês possam ver, o Ryan O'Neal e a Tatum O'Neal, a sua filha. Um DVD super raro hoje em dia da Paramount.
Esse aqui é mais informativo, gente. Depois nós iremos fazer um vídeo bem mais detalhado sobre a nova Hollywood. Eu sei que alguns youtubers já fizeram sobre a nova Hollywood, mas nós vamos fazer uma coisa diferente, uma coisa bem diferente. E parabéns para os produtores que fizeram essa mostra aqui no período, pois eles apostaram em filmes de terror, em filmes blockbusters, pois a nova Hollywood também faz parte desse segmento. Vou mostrar para vocês aqui algumas fotos. E os textos, vou ter que falar isso para vocês. Ele é um livro bom? É, mas ele é um livro feito por críticos. Ele não é um livro feito, na minha opinião, por um escritor. Pessoal que frequenta academia, que frequenta faculdade, universidade, eles têm uma linguagem mais acadêmica. Em muitos trechos aqui do livro, não é que você não vai entender, mas eles são acostumados a falar assim. Eles não sabem fazer um livro direto para o público. Eu gostei do livro, gostei. Mas era um livro que, se fosse ser vendido, ele teria esse problema. Porque, infelizmente, nossos livros de cinema ainda são escritos por escritores de faculdade, não sei o que. Falta alguém mais do povo. Mas vamos lá. O Bonnie e Clyde foi exibido em 35mm. Comprei o DVD no dia. Na Mira da Morte, do Boris Karloff, Peter Bogdanovich. Ele existe em DVD, produzido pelo Roger Corman. O roteiro é do Samuel Fuller, um filme da Paramount. E trata daquele problema do atirador que enlouquece nos Estados Unidos. Uma coisa muito atual. Isso é uma coisa muito atual, infelizmente. É um filme que não datou também, infelizmente. O Bebê de Rosemary, aquele filme pauleira do Roman Polanski, produção do William Castle, baseado no livro do Ira Levin. O Sem Destino, espero que vocês possam ver essas fotos. Desses filmes aqui eu tenho, acredito que 10 aqui em casa em DVDs. Cada Um Vive Como Quer, do Jack Nicholson, poderia ser relançado, um DVD super, super difícil. Mesh, do Robert Altman, eu tenho ele em DVD aqui duplo. Esse aqui, Os Maridos, na época não existia em DVD. Eu fui vê-lo, tive que ver isso aqui na mostra, e o que tinha de cara chato lá na mostra, vocês não têm noção. Os Maridos, do John Cassavetes, um filme muito bom. John Cassavetes é um cara, talvez com um gênero um pouco arrastado, mas ele fala muito dos problemas das pessoas comuns. Ele sabia tratar isso. O Steven Spielberg começou com ele, com o diretor de Segunda Unidade. A última sessão de cinema do Peter Bogdanovich, a infância, a adolescência das pessoas nos anos 50. O Corrida Sem Fim, do Monte Hellman, que saiu em DVD, na época não tinha. Esse eu vi no YouTube. O famoso Poderoso Chefão, que já passou na mostra Francis Ford Coppola, aqui no DF. O Preço da Solidão, do Paul Newman, não existe em DVD. Esse aqui eu vi no YouTube, preferi ver no YouTube ao frequentar a mostra. A Última Missão, do Hal Ashby, com Jack Nicholson, também raro hoje em dia, sobre os marinheiros, aquele julgamento dos marinheiros. Loucuras de Verão, de um diretor que eu curto muito, George Lucas, que a crítica mais boba sempre pegou no pé dele. Ele é um cara autoral também. É porque ele fez filme que dá dinheiro, aí o pessoal não aceita isso. Aquele pessoal tem inveja e vem encher o saco. O Estranho Sem Nome, do Clint Eastwood, foi o filme da estreia. Eu vi, e eu tenho aqui em DVD, do Clint Eastwood. Já valeu para a minha pessoa. Aqui é o Pat Garrett e Billy the Kid, do Sam Peckinpah, um faroeste 74, sobre a famosa dupla de assaltantes americanos. Aquele, meu Deus, Terra de Ninguém, do Terrence Malick, um DVD super raro. VHS, então, nem se fala. Aqui, o Nasce um Monstro, que foi uma surpresa. Foi uma surpresa muito grande quando esse filme passou na mostra. Eu fiquei impressionado, eu não esperava esse filme Nasce um Monstro na mostra. Aqui, vou até pegar para vocês. O Nasce um Monstro, espero que vocês possam ver. Fiquei super surpreso com essa. Que bom que o pessoal dessa mostra teve a ousadia de dar destaque para o filme de terror, pois é um gênero tão perseguido. O famoso Tubarão, o Jaws, que não tive o privilégio de ver em tela grande, infelizmente não deu para ver. O Rede de Intrigas, do Cine Lumet, inclusive a jornalista estava nesse aqui no dia, para dizer que é culta, né? Mas não sabe nem o que é jornalismo. Jornalismo é o Clark Kent.
Mas enfim. O Trágica Obsessão, nesse dia eu achei R$ 4 no CCBB e paguei a entrada. Com esses R$ 4 que eu encontrei, o filme do Brian De Palma, eles evitaram o Carrie a Estranha, que foi feito no mesmo ano da Carrie a Estranha. Eu gostei demais. Saiu agora pela Versátil, está sendo relançado em DVD. A Outra Face da Violência, do John Fly, já foi exibido na Mostra Tarantino. Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, que eu considero o melhor filme do Woody Allen, é o meu favorito do Woody Allen daquele período. Vamos lá. O Comboio do Medo, do William Friedkin, que infelizmente só é vendido no Brasil naquele pack bendito da Versátil, que você é obrigado a comprar todos os filmes, pois tem os cardzinhos e eles não vendem separado aqueles filmes. Mas valeu a iniciativa da Versátil de qualquer forma. É R$ 64, mas enfim. Amargo Reencontro, um filme raríssimo, Reencontro, raríssimo, do John Milius, produzido pela Warner, no mesmo ano do Superman, e Superman também é da nova Hollywood. Nunca foi exibido no Brasil, foi a primeira vez que ele foi exibido no Brasil. Sobre os surfistas, é um dos filmes favoritos do Tarantino. O famoso Halloween, do John Carter, também fiquei muito surpreso por ele ser exibido nessa mostra. Fiquei muito, muito surpreso. All the Jazz, O Show Deve Continuar, o melhor filme do Bob Fosse. Eu quase o vi, não sei por que não deu para ver no dia. Hardcore, No Submundo do Sexo, não existe em DVD. São dois filmes aqui que ainda não existem em DVD. Esse Hardcore e O Preço da Solidão, do Paul Newman. Orioles, nossa, que inglês. Orioles, Os Selvagens da Noite, do Walter Hill. DVD super difícil da Paramount. E o filme que quebrou a nova Hollywood, O Portal do Paraíso, aquele famoso faroeste de 4 horas de duração. Infelizmente não tem o VHS, não tem o DVD, que vem com aqueles caras da obra-primas. No dia o ônibus atrasou, eu cheguei em cima da hora para ver esse filme, quase que eu não o vejo. E lembrando que esses filmes, eles têm geralmente 2 exibições. Quem perdeu já era, até por causa de direitos autorais, não sei o quê. E geralmente tem um debate, às vezes tem aula magna, às vezes tem uma aula para você aprender o ofício de cinema, uma oficina, às vezes tem alguma oficina relacionada ao tema. Gente, espero aí que vocês tenham curtido o cinema da nova Hollywood, Easy Rider, essa mostra que eu tive o prazer de ver. Infelizmente não é toda a cidade do Brasil que tem, aí eu vejo o erro do Centro Cultural, que deveria ter mais mostras, mais cidades exibindo. Eu queria saber por que esses filmes não podem chegar na população mais carente. Muito obrigado, muito obrigado. Por favor, compartilhem, deem aquele joinha. Perdão se o vídeo ficou um pouco sobrecarregado. Compartilhem e até o próximo Reavaliando, meus amigos e amigas.